A aula de hoje será sobre serviços web ou web service. Web service é uma tecnologia de comunicação distribuída na rede de computadores que permite que dois aplicativos troquem informações. Tá? Normalmente é um aplicativo cliente que a gente chama de client e um aplicativo servidor que a gente pode chamar de server ou de provider. Tá? Então, essa tecnologia permite que programas desenvolvidos em linguagens de programação diferentes troquem informações. Por exemplo, eu posso ter um cliente em PHP se comunicando com um provider em Java, ou um cliente em Java se comunicando com um provider em C++, sem problema nenhum. Porque a comunicação não se dá chamando diretamente os métodos de um do outro, e sim por meio de envio de mensagens no padrão XML, mais especificamente no padrão SOAP, tá? Que é uma especialização do XML, já que o XML é uma linguagem de marcação extensível. O SOAP significa Simple Object Access Protocol, que é um protocolo de acesso a objetos. Tá? Então, o cliente envia uma requisição em XML, mais especificamente no formato SOAP, para o servidor. O servidor, na sua linguagem de programação, faz um parser no documento, verifica qual é o método que deseja ser chamado, quais os parâmetros de entrada, executa o método, o retorno desse método ele monta de volta um arquivo XML e devolve para o cliente. O cliente passa um parser no arquivo para verificar qual é o retorno de qual método que foi chamado. E assim se dá a comunicação distribuída na rede utilizando serviços web, tá? Então, para que o cliente saiba quais os serviços que o servidor está fornecendo, é necessário um WSDL, que a gente chama de Web Service Description Language. É uma linguagem para descrever quais os serviços que o provider ou o servidor está disponibilizando para que o cliente possa chamar, ok? Esses serviços podem ser públicos, disponibilizados na internet, serviços de propósito geral, como por exemplo um validador de CPF. Nesse caso, há servidores que permitem que sejam armazenados WSDLs. Tá? Esses servidores são chamados de UDDI. Então, o cliente pode se conectar a um servidor UDDI, obter os WSDLs, que além dessas informações que eu já falei que eles fornecem, eles também têm as informações de localização do serviço, ou seja, o computador e a porta que aquele serviço está registrado. Tá? Além da URL do serviço, porque eu posso ter vários serviços rodando naquela mesma porta, que a porta na verdade é do servidor web. O servidor web pode ter vários serviços web rodando nele. Então, além do a máquina, né, IP ou porta, eu tenho que ter, além da máquina, que é o IP ou um nome, né, eu tenho a porta, que identifica o processo do servidor web, e tenho uma URL, né, um path que indica aquele serviço web específico. Tá? Então vamos ver aqui na prática como criar isso utilizando o NetBeans. O NetBeans facilita bastante a vida da gente para criar serviços web em Java. Tá? Então, no NetBeans a gente vai fazer o seguinte, vai aqui em arquivo, ok? Novo projeto. Vamos criar um projeto do tipo Java Web, no meu que já veio selecionado. Vou escolher essa primeira opção, que não tem códigos fontes. Tá? Próximo. Eu vou dar o nome para o meu projeto. Eu vou chamar de calculadora WS, que é calculadora Web Service. Tá? Como esse projeto é somente em relação ao servidor, depois vamos desenvolver o cliente, eu vou chamar de calculadora Web Service Provider, tá? Que é o servidor ou provedor. Vou chamar de Calc Web Service Provider. Calc Web Service Provider. Beleza. Próximo. Aqui é qual servidor web que eu quero utilizar. A gente pode utilizar tanto o Tomcat quanto o Glassfish. Eu vou usar o Glassfish. Tá? E esse aqui é o path que eu falei para vocês. Qual é o nome do meu serviço que vai estar registrado no meu servidor web. Então a porta e o IP é o mesmo, que muda o nome do serviço, o caminho para acesso ao serviço web. Próximo. E ele vai criar o meu aplicativo web. Eu não quero utilizar nenhum desses frameworks, só vou finalizar a criação do projeto. Tá? Algumas dessas etapas demoram um pouco, então quando acontecer uma etapa demorada, por exemplo, a de implantação do serviço, eu vou pausar a gravação e vou reiniciar na hora que já estiver feita a operação. Tá? Essa operação aqui
é um pouquinho demorada, mas não tanto quanto as outras, que chega a ser em torno de 4 minutos. Beleza? Então vamos ficar 4 minutos esperando. Então aqui já está criado o meu projeto web, tá? Eu vou abrir aqui. Tem algumas pastinhas importantes, que é a pasta onde ficam as páginas web, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar com o segundo botão do mouse, novo, web service, tá? Então é para criar um servidor, um serviço web. Mais para frente a gente vai ver como criar um cliente, tá? Um cliente web service ou um cliente a partir do descritor do serviço já disponibilizado, tá? Agora a gente está fazendo um servidor para que clientes se conectem e usem os nossos serviços. Então aqui o web service. Ele vai me perguntar o nome do serviço, né? O nome do web service eu vou chamar de calculadora. Calculadora. Ele tem que ter um pacote, eu vou chamar de ws.calc, um pacote onde será criado essa calculadora, e eu vou finalizar. Tá? Então é muito simples a criação de um serviço web em Java utilizando o NetBeans. Ainda está criando aqui embaixo, tá? Ele faz um monte de operação. Esperar essa criação para a gente implementar. Então aqui já tem a implementação de um serviço padrão que ele cria chamado Hello. Esse serviço chama Hello, recebe como parâmetro uma string de entrada e retorna uma string. Então essa string de entrada ele vai concatenar Hello com a string de entrada e vai retornar isso para o cliente que chamar este método ou essa operação Hello. A gente pode ver isso aqui de forma visual clicando nesse botãozinho Design. Fica mais fácil de visualizar. Então a gente já tem essa operação Hello aqui. Eu vou criar 4 operações e depois eu vou remover essa Hello. Eu vou adicionar a operação chamada adição. Então o tipo de retorno eu não quero que seja string, eu quero que seja int. É isso, eu quero que seja int. E vou ter 2 parâmetros de entrada. Vou adicionar 2 parâmetros. Aqui é o nome do parâmetro, eu vou chamar de A e de B. Tá? E os tipos deles vão ser int e int. É uma calculadora similar às calculadoras que a gente já desenvolveu utilizando Corba, RMI e RPC. Tá? A gente mantém um padrão. Se esse meu método precisasse lançar alguma exceção, a gente clicaria aqui em exceções e adicionaria um tipo de exceção que ele precisa lançar, que não é nosso caso aqui. Então, tenho aqui, final é para se esses valores não poderem serem modificados, são valores finais ou constantes. Mas eu não vou precisar modificar, mas também não tem problema de não ser final, tá? Então, ok, criei a primeira operação chamada adição, vai aparecer aqui de forma visual. E eu vou mostrar também que aparece o código relacionado a ela para vocês. Tem algumas annotations do próprio framework que o NetBeans utiliza para a criação de web service, mas a gente não precisa se preocupar com eles, tá? Então aqui no código fonte já tinha o hello, agora vai aparecer aqui o adição, recebendo A e recebendo B, do tipo inteiro e do tipo inteiro. Então tem desses annotation aqui que eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Então eu vou criar as outras 3 operações, depois eu codifico elas. A adição, subtração, todos recebendo o tipo inteiro e retornando inteiro, com exceção da divisão, que pode retornar um ponto flutuante, né? Eu posso dividir, por exemplo, 9 por 4 e vai dar um valor quebrado. Então o parâmetro também chamando A e chamando B, e do tipo inteiro também. Eu posso escolher outros tipos aqui, eu vou escolher do tipo inteiro, tá? Criar as 4 operações. Vou criar outra operação, subtração, multiplicação, então retorno int, parâmetros de entrada, 2 parâmetros também do tipo inteiros, tá? Vou chamar de A e de B, só para facilitar, que a gente entende que são os 2 valores que serão multiplicados, tá? Int e int. E o último método chamado divisão. Operação divisão também retorna um inteiro. Não, retorna um float, né? Porque a divisão, mesmo que receba inteiros, pode retornar um ponto flutuante. Os outros não. Operações de soma, divisão, multiplicação
e subtração de inteiro, você vai retornar inteiro, tá? Aqui é o nome do parâmetro, aqui é B, e aqui é o tipo, tá? Eles não vão gerar exceção, são operações simples, né? Embora eu poderia colocar aqui na divisão, que gera uma exceção de divisão por zero e tal, mas eu não vou tratar isso não, beleza? Oh, oh meu Deus. Ok, vou finalizar. Beleza, vamos ver que o código está tudo ok. A criação, adição, tá aí, subtração, multiplicação e divisão. Eu já coloco um return aqui para não ter erro, tá? Vamos ver aqui. Corrigir, né? Mas eu também, antes eu vou remover aquela operação hello. É só clicar em cima, vai ficar pontilhado de vermelhinho aqui, ó. Aí remover a operação. Pronto. Sim, removi a operação, deixei só nos 4 referente à calculadora. E aqui eu vou codificar, tá? Então eu vou codificar a adição, muito simples, A mais B. Vou codificar a subtração também, A menos B. A multiplicação, A vezes B, asterisco B. E a divisão, A barra B, tá? Então aqui estão codificados nosso serviço web, nossas 4 operações que a gente está provendo, ok? Beleza, qual é o próximo passo agora que eu tenho que fazer? O próximo passo que eu tenho é que implantar esse serviço web no servidor web, porque até então ele só está aqui no NetBeans, na edição, eu estou editando, eu não estou dizendo que ele está pronto e pronto para ser requisitado por um cliente. Então quando eu clico com o segundo botão do mouse em cima do projeto, implantar, eu estou implantando esse código, esse serviço web no servidor web, tá? Implantar. Então aqui demora um pouquinho. Eu vou pausar agora a gravação, tá? Aqui embaixo está Run Deploy. O deploy é publicar, significa publicar. Vou pausar. Pronto, já foi feito o deploy, né? Depois de um tempinho. Vamos agora fazer o seguinte. Eu preciso implementar um cliente para que eu teste esse web service. Um cliente eu conseguiria testar, né? Mas ele tem um testador aqui, onde eu posso fazer o teste desse serviço web. Então aqui posso adicionar uma nova operação, mas eu não quero fazer isso, eu quero testar o web service. Eu poderia gerar e copiar o WSDL para que eu utilize em um cliente. Também não quero fazer isso agora, só quero testar o web service, tá? Então cliquei aqui em testar. É uma operação que também às vezes demora um pouquinho. Vou ver aqui quão demorado vai ser, aí eu pauso ou não, tá? Já vou transferir aqui para... Uma vez que clicamos em testar, né? É mostrada essa telinha que é como se fosse um sisteminha web cliente bem simples, tá? Onde mostra aqui as operações que eu posso chamar por meio dos botões e caixinhas de textos para informar os parâmetros de entrada. Além disso, tem esse botãozinho que eu posso acessar o descritor do meu serviço web que eu desenvolvi, né? O WSDL dele, que o outro cliente precise para saber quais os serviços que estão sendo disponibilizados, assim como os parâmetros de entrada e o retorno. Ao clicar aqui, vai ser mostrado esse documento em XML, mais especificamente em WSDL, né? Indicando aqui, ó, quais são os serviços disponibilizados, qual é o endereço do servidor, o servidor está no localhost, a porta 8080, este é o nome do projeto e o nome do serviço web dentro desse projeto, tá? Então tem todas as informações aqui para acesso ao serviço, tá? Uma vez que a gente tem as informações para acesso ao serviço,
A gente pode fazer um teste aqui para ver se está funcionando antes da gente desenvolver um aplicativo cliente. Então, por exemplo, eu posso somar aqui ó, 4 mais 5. Vamos ver o que acontece, chamando a operação adição. Esse é o retorno da chamada da função. Então, que ele mostra, né, os parâmetros de entrada. Foi o quadro 5 do tipo inteiro, o método que eu chamei no servidor. Foi o método adição, tá? E aqui ele dá exemplo dos arquivos XML trocados, no caso em SOAP, né? A requisição feita para o servidor passando o 4 e o 5 e a operação adição, e a resposta do servidor a essa chamada, tá? Que é também um SOAP, que é um XML, uma extensão XML indicando o retorno é 9, tá? Da função chamada adição, ok? E aqui a resposta, né? O valor 9 do tipo inteiro. Então, voltando aqui para a tela anterior, né? Nós temos aqui, como eu tinha colocado, um método, o nome do método, né? E os parâmetros de entrada, mas aqui tem a definição, ó. É um método público que retorna um inteiro, que tem o nome adição, que está na classe calculadora no pacote WSCalc, e recebe dois inteiros como parâmetro. Aqui, por exemplo, o método divisão, ele retorna um float, ó, que eu tinha setado lá quando eu criei meu serviço web. E a diferença da URL aqui só é essa palavrinha no final, ó, tester, para abrir essa tela de teste, ou no final WSDL para mostrar o nosso descritor do serviço web. Então, com isso, nós fechamos aqui a criação de um serviço web provider em Java utilizando o NetBeans.